Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 37. Salmo 37. Vamos, mesmo assentado, observar a leitura com reverência. A palavra de Deus diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vês estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados, se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda, os livra-os dos ímpios e salva, porque nele buscam refúgio. Meus irmãos, desde o dia 17 de março do ano passado, nós estamos acompanhando uma das maiores operações feitas pelo Ministério Público, operação chamada Lava Jato. E nessa operação, uma denúncia de um escritório de consultoria para eles, para os corruptos, que
indicaram aqueles ministros que estão lá. E diante de tamanha corrupção, nós vemos a impunidade de muitas pessoas. E muitas vezes o nosso coração fica, puxa vida, esses caras fazem tanta coisa errada e estão lá, ó, mansão em Miami, não sei o que, não sei aonde, e a gente fala, só prosperando. A gente sente aquele pecado chamado inveja muitas vezes. E eu aqui trabalhando, pagando meus impostos, e nada acontecendo na minha vida. O trabalhador oprimido por uma insuportável carga tributária, né? Embutida na comida, no combustível, na escolarização dos filhos, se indigna, pode muitas vezes até invejar, como eu disse, ou passa a se ocupar desses trabalhadores, né? Da impunidade. Diante desse salmo que nós lemos, o Salmo 37 é um antídoto para você que sente que você está sendo injustiçado nesse mundo aqui, nessa terra. É um antídoto para o justo, para aquele que está andando no caminho reto, para aquele que está declarando seu imposto, para aquele que está cumprindo as leis, que está trabalhando para comer. E nós somos informados sobre o futuro desses homens, dos ímpios. O Salmo 37 deixa muito claro o que vai acontecer com os ímpios. Esse salmo, meus irmãos, foi escrito em forma de um acróstico. Os irmãos que tiveram aula aí com o professor Ailton aprendeu, né? Em forma de um acróstico. Ele vem com as letras do alfabeto hebraico, com uma forma didática para memorização. E o Salmo 37 ele é um acróstico para que o povo de Israel memorizassem, para que eles entendessem o que estava acontecendo. E é um salmo didático. E nós precisamos aprender com esse salmo também. Precisamos aprender que a justiça não será feita pelas mãos dos homens, mas por Deus. E esse salmo ensina a nós como proceder diante das anomalias morais dessa vida. E as primeiras lições são de caráter comportamental. Do verso 1 a 8, ele ensina para a gente atitudes corretas para com a injustiça. No verso 1 nós vemos: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Veja que a ordem começa como uma negativa. E pressupõe o quê? Que uma ação de indignação já acontecendo diante do quê? Diante das atitudes do ímpio. O ímpio, meus irmãos, ele trama contra o justo. O ímpio pede emprestado e não paga. O perverso, ele espreita para quê? Espreita o justo para tirar-lhe a vida. Os ímpios arrancam da espada, distendem o arco para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. E mesmo fazendo tudo isso, parece prosperar, parece que vão de vento em popa, e a vida deles parece cada vez melhor. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. O Salmo está ensinando para a gente. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. O cedro do Líbano, meus irmãos, ele pode chegar a 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. Imagina o tamanho dessa árvore. E aqui o salmista compara: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Então, um crescimento medonho, imenso. E diante da constatação desses fatos, é natural que nós possamos sentir o quê? Indignação. E muitas vezes inveja, que é um pecado também. Muitas vezes é o sentimento. A gente fala, eu ralo, não saio do lugar, patino. Parece que eu trabalhei mais que tudo isso aí. E estou do mesmo jeito, não saio do lugar.
O Salmo 73 também, do depoimento de Asaf, né? Olha o que ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Longe de serem invejados, deveriam ser o quê? Lamentados, visto que seu sucesso é temporário. É apenas um prelúdio, o quê? De uma condenação eterna. É apenas um prelúdio, um anúncio. São prósperos aqui na terra. Diante de Deus eles serão exterminados. Eles serão o quê? Pois eles dentro em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Serão destruídos. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como vício das pastagens. Serão aniquilados, se desfarão em fumaça. Deus ri deles. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar aproximando o seu dia. Os braços dos ímpios serão quebrados. Eles não têm futuro, meus irmãos. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Depois o salmista fala: passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Essas pessoas que estão progredindo, que estão se expandindo, tal como um cedro do Líbano, diante da corrupção, diante da impunidade, eles vão desaparecer. Vão ser procurados e não serão achados. Eles não serão achados. Queridos irmãos, qualquer abundância terrestre só pode durar por pouco tempo. Dificilmente vale a pena sacrificar os verdadeiros valores espirituais para entrar o quê? Na corrida pelo ouro, na corrida pelo dinheiro. Não vale a pena. E em competição com o ímpio. Vejamos o que cabe ao justo fazer. Confiar em Deus e fazer o bem. Vale a pena o quê? Confiar em Deus. Essa confiança não pode ser o quê? Estática. É preciso o quê? Fazer o bem enquanto esperamos. É aquilo que o pastor falou aqui. A criança nasce, é preciso o quê? Se movimentar, se desenvolver. O crente nasce, precisa agir, fazer o bem, ser um cristão, um sal, dar tempero, ser diferença onde ele está. Ele precisa se desenvolver na sua santidade e não ficar estático. Não somente vir na igreja, voltar, continuar a vida como se nada tivesse acontecido, não mudou nada. Não, o crente tem que temperar esse mundo, tem que levar a luz de Cristo para esse mundo. Porque Deus não é injusto para ficar o que? Esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome. Pois serviste ainda e ainda servi os santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. As atitudes em meio à corrupção e à injustiça do ímpio continuam. A corrupção está continuando, nós estamos vendo lá nada acontecendo. Nós vemos o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil extraditado, de volta para o Brasil da Itália. Está lá separadinho numa prisão. Por que eles têm a prisão separada? É tudo arrumado, é tudo já... Nós estamos vendo isso, a impunidade. Daqui a pouco ele está solto na rua, vai caducar aí já o crime dele. Daqui a pouco ele está solto, livre, e não aconteceu nada com ele. E a impunidade vem em cima de impunidade. E qual é a atitude que o justo deve tomar? O justo deve se agradar do Senhor. Agrada no Senhor significa o quê? Que a minha felicidade deve estar o quê? Em Deus. E não na riqueza desse mundo. Agrada-se do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar é confiar. Descansa no Senhor. Quando você entrega e confia, você descansa. E refreia a ira.
Muitas vezes isso nos deixa irados, indignados. E ele fala assim: refreia a ira, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Devemos ter essas atitudes, pois elas resultam em bênçãos para a vida do justo. Olha que Deus diz, o salmista diz assim: Deus satisfará os desejos do teu coração, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os filhos do justo serão bênçãos, a sua descendência será uma bênção. A sua descendência será uma bênção. Os justos serão sustentados pelo Senhor, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor sustém. Serão guiados por Deus. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Significa que nós podemos cair, podemos levar alguns tombos aqui, mas o Senhor nos segura pela mão. Nós vamos levantar, nós não vamos ficar prostrados. Essa tem que ser a esperança do justo. E, por último, a verdade que sobressai as demais que se encontram nos 2 últimos versos desse salmo, diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Observamos que para o ímpio não há esperança, um horrendo fim o espera. O final deles é certo, serão destruídos, despedaçados. Contudo, o justo tem a Cristo. Ele é sua fonte, sua fortaleza no dia da tribulação. Certa vez um grande pregador escocês chamado Ebenezer Erskine, ele visitou uma mulher no seu leito de morte e testou amavelmente a sua prontidão em ir para o céu, quando ela lhe assegurou que estava pronta para partir, a fim de habitar com Cristo, porque se naquelas mãos, da qual ninguém poderia tirá-la. Aí o pregador perguntou: você não tem medo de escorregar por entre os dedos dele bem no final? Ela respondeu assim: isso é impossível, por causa do que você nos disse. Ela respondeu: o que eu disse? Perguntou o pregador. Que estamos unidos com Cristo e somos parte do seu corpo. Não posso escorregar por entre seus dedos, porque eu sou parte do seu corpo, eu sou um dos seus dedos. Além disso, Cristo pagou um preço muito alto por minha redenção, para livrar-me das mãos de Satanás. Se eu me perdesse, eu perderia mais do que eu perderia minha salvação. Cristo perderia a sua glória, porque uma de suas ovelhas seria perdida. E Cristo diz que não perderá nenhuma das suas ovelhas que o Pai lhe deu. Todas as suas promessas serão cumpridas. Jesus citou o Salmo 37 no Sermão do Monte, quando ele afirmou que os mansos herdarão a terra. Qual terra? A terra prometida, que para nós é o novo céu e a nova terra, a Jerusalém celestial, a terra prometida por Cristo. Nós temos essa garantia. De fato, o ímpio parece prevalecer nesse mundo que nós vivemos. Eles têm uma vida boa, parecem não ser importunados por nada. Porém, não podemos esquecer que, quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei Jesus, ele respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Mais uma prova que Jesus já está reinando. Jesus não vai reinar, Ele já está reinando. Jesus já está reinando nos céus. Irmãos,
nós temos uma promessa infinitamente melhor. É tolice invejar os ímpios, ver diante da prosperidade deles e desejar algo parecido com eles. Veja o que Cristo nos prometeu: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, a Jerusalém celestial. Ele fará de nós coluna dessa cidade, Ele fará a coluna do santuário. Meus irmãos, Jerusalém tem tesouros melhores, muito melhores que o petróleo da Petrobras, mas muito melhores que o petróleo do Brasil possa fornecer, muito melhores que qualquer tesouro que esse mundo pode fornecer. A Jerusalém celestial tem tesouros que nós não compreendemos, não imaginamos o quão bom é. As ruas são comparadas a ruas de ouro. O ouro só tem valor aqui para nós, porque ele é um metal precioso, mas é um metal como os outros metais. Mas aqui ele é valioso. E as ruas de Jerusalém celestial é comparada com ruas de ouro, algo que para a gente é algo incompreensível. Vai ser muito melhor do que nós imaginamos. Atentemos, meus irmãos, não para a morada aqui da terra, mas para a nossa pátria celestial. Nós possamos esperar não no tesouro aqui na terra, mas no tesouro do céu. Que nós nos atentemos para essa nossa nova pátria e não para essa pátria terrena. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.